Gravando. Tá. Só lembrando que como vocês dois são estrelas móveis, vocês se apresentam e não a gente. E vocês chegaram a ver que eu mandei lá no grupo os dias da semana para dar um feliz dia? Cara, eu vi. Eu tô procurando algum dia aqui. Não tô achando porra nenhuma, velho. Não tô achando nem o grupo. Posso mandar no chat aqui para ficar mais fácil para vocês. Cadê? Tem bastante dia, tem até ler mais no tanto de dia aqui. Mas no dia 23 de março? Não, mas é na semana ali, meu. Sempre usa qualquer um. Não precisa ser dia 23 de março. Entendeu? Qualquer um desses aqui, desde o Dia Mundial da Água até o dia do diagramador, tá liberado. É aniversário de Porto Alegre aí, eu já tenho o meu. É verdade. A leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Verdade. Que não lutou a Guerra dos Farrapos. Exato. Os motivos que são nada gaúchos que nos transformam numa cidade leal e valorosa. Mas é engraçado, né? Acho que tem bastante gente que não tá ligado nisso. Eu boto fé que quase ninguém. Tá. Vamos lá, então? Posso meter bala aqui? Pode ir. Então, vamos lá. Tá gravando? Sim, pode mandar bala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarinci, economista apaixonado por inovação e maratonista. Eu sou o Xixa Kaiser, diretor da Cat Calçados, em breve professor ensinando a editar podcasts. E é isso. Segue. Eu sou o Martin Kirsten, mestre em economia, saudoso das aglomerações. Eu sou Marcelo Rodrigues e quero aprender com o Xixa como é que faz o podcast. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que vai ser um baita de um curso e aproveito já para desejar a todos vocês um feliz dia do cacau. Eu que sou um cara que gosta muito de chocolate, então um feliz dia do cacau para todo mundo. Gostaria de desejar um feliz dia, que foi sancionado ontem a lei Amália de Barros, que é para os monoculares também serem considerados como os deficientes visuais. Então, a partir de ontem, no caso, ou hoje que eu fiquei sabendo, eu sou também um deficiente visual. Feliz aniversário de 250 anos para a cidade de Porto Alegre. E o meu salve vai para o Dia Mundial da Meteorologia. Acho que o Cléo Kuhn nunca foi homenageado por nenhuma outra pessoa, então fica aí o salve para o Cléo Kuhn. Acho que é a única pessoa que todo mundo sabe que é meteorologista. Se é que é, né? Não tenho clareza sobre isso. Acho que é meteorologista, sim. Com certeza ele é, com certeza ele é. Inclusive a gente falou dele em alguns episódios passados, dizendo que a ciência da meteorologia ela evoluiu muito nos últimos 50 anos, enquanto a economia ficou estagnada na melhoria das suas previsões. Então, grande Cléo Kuhn, prevê melhor do que eu e o Martin. Episódio 16, hein? Que Ornella e meu querido amado Felipe falamos sobre previsões, e a mãe de Ná também. Mas o episódio de hoje, a ideia é que a gente converse de forma breve, objetiva aqui, na medida do possível, sobre se o Brasil estragou tudo de novo mais uma vez, né? Com o perdão da redundância, do pleonasmo aqui, mas é que são tantas vezes que a gente acha que vai dar certo e a gente acaba tropeçando, que parece que é de novo mais uma vez. Eu queria começar só fazendo uma introdução muito breve aqui, a gente vai fazer um recorte dos últimos anos para falar, mas queria falar que a gente conhece a história de que o Brasil sempre foi o país do futuro, não sei o que lá. Cara, isso é balela, não é verdade que a gente sempre foi o país do futuro. Eu gosto de contar aqui, lá quando o Brasil foi descoberto, passou quase 50 anos que ninguém queria vir para cá. Quando vê aquela história de capitanias hereditárias, teve 4 caras que nunca nem botaram o pé no Brasil, que não queriam passar por aqui. A história lá dos engenhos de açúcar, o cara que fazia 2 safras boas seguidas ia embora, porque daí ele tinha dinheiro para sair desse inferno. Então essa história de que o Brasil é o país do futuro não é verdade. Isso nasceu na segunda metade da década de 40, com um alemão, acho que ele é alemão, né? Stefan Zweig, é um nome de alemão, se não é alguma coisa parecida, que ele escreveu um livro que justamente o nome era esse, Brasil, o país do futuro.
em que ele falava, era um livro bem ufanista, que falava que o Brasil realmente tinha todas as características para dar certo. E aí que a gente começou a ouvir essa história de Brasil é o país do futuro. Ninguém tem nenhuma colocação aí, porque daí eu jogo já pro plano real. Mas eu acho que é legal alguém falar alguma coisa. Ah, bom. Eu ia dizer pra tu se tu conseguir falar alguma coisa de lá, dizer, não, naquela época realmente estava dando certo tal coisa, só para falar rapidinho e daí eu já jogo pro plano real, entendeu? Protocolarmente, agora na pressão, eu não sei o que falar. Ah, para, Marte. Tu ficou 20 minutos falando da década de 50 da outra vez, cara. Não foi da década de 50, eu falei da década de 30. Dá uma ensaboada na ditadura, então. Passa assim, ó. Pega a pauta da ditadura e dá uma lambida em cima. A gente pode pegar e falar alguma coisa também. Dá para pegar e falar que veio a CSN naquela época, a siderúrgica de Volta Redonda, que estava vindo a Petrobras e tudo mais. Isso. E o presidente Bossa Nova, Capital Nova, era isso que estava acontecendo e o pessoal estava animado. Acho que é meio por aí só. A gente não precisa aprofundar muito. Então, se alguém quiser fazer as honras aí. Tá, eu posso fazer então. Só me recorda de onde tu parou, onde é que parou, só para eu... Não... Eu parei falando do livro do cara, né? E daí eu acho que tem que entrar... exatamente, naquela época, só para o pessoal entender, estava acontecendo isso. Tá, perfeito. Tá, então no 3 aqui eu vou. 3. E toda essa expectativa de que o Brasil pudesse, enfim, se tornar o país do futuro, ela não era por acaso. A gente vinha de um país que, por contínuos anos, dava sequência a um plano industrial. E, enfim, a gente teve os 3 períodos da era Vargas ali, de 30 até 45. Depois tivemos o governo Dutra, depois Juscelino, tivemos outros também no meio, que, enfim, todo aquele... Quando até o Celso Ramos foi presidente da República por não sei quantos meses. Mas o que vale destacar é que depois a gente teve uma crise nos governos Jânio e Jango. A gente teve o golpe militar em março de 64. E a partir dali, daquele momento, a gente, enfim... aquela sensação de que talvez o Brasil não fosse dar certo voltou, ainda que depois vivêssemos um milagre econômico, essa pauta não era tão comum, uma vez que, enfim... tô me enrolando aqui, velho. Mas olha pra cá, eu já tava com a mão levantada, eu tentei te interromper e tu seguiu. Tá. É que eu não sabia o que eu queria falar, então eu já comecei a me enrolar, não sabia nem o que eu queria falar, meu. Querem que eu invente um negocinho aqui rapidinho? Inventa aí, eu não tô... eu tô... Porque eu acho que tava numa linha legal, e daí eu entraria dizendo, sem contar que era legal, foi a primeira vez que o Brasil era legal no mundo, entendeu? Tinha Bossa Nova, tinha um monte de gente vindo aqui visitar, enfim, acho que era mais por aí que eu ia entrar. Então, conta um pouco de que tinha os planos de industrialização em sequência, teve Era Vargas, teve o JK, o presidente Bossa Nova, e daí a gente entra falando isso. Então faz o seguinte, eu não sei se o Xixa tem como fazer isso depois. Comecem e daí ele edita como se vocês tivessem meio que me interrompido, assim, sabe? Sugestão. É mais fácil começar do zero, porque senão a gente não sabe quando que para. Mas vai lá, Marcelo, faz então essa então deixa com o Marcelo, então. Eu fico na minha ali. Não, beleza. Bom, era uma época que a gente estava começando aí a industrialização, trocando aquele café com leite que existia em Minas Gerais por uma indústria paulista que acabou se transformando no grande motor da economia brasileira, e acho que vale aí algum grau de polêmica para algum momento de tentar entender por que a indústria foi para lá, mas isso aí é papo longo também. E aí era uma mistura entre vindo o Zé Carioca para cá, a CSN surgindo aí como a siderúrgica de Volta Redonda, descobrindo o petróleo da Petrobras, e aí, claro, em algum momento isso aí acabou se desfacelando, ou se não se desfacelando, pelo menos se mitigando no afã de achar que o futuro era agora. É isso, era uma época que era legal ser brasileiro, né? Como a gente nós vivemos alguns anos atrás aí,
que era Brasil Mania no mundo, acho que foi a primeira vez que a gente teve isso. Tinha Carmen Bossa Miranda. Nova, Carmen Miranda, aquela história toda. Alguns anos depois tem a história lá do Frank Sinatra vindo para cá, isso é um pouco mais para frente, mas começa aí esse movimento. Então, talvez, eu vou deixar aqui também, porque isso é pauta para um episódio inteiro ali na frente, mas talvez seja uma das primeiras vezes que a gente estragou tudo. Mas eu acho que o que vale a pena a gente recortar aqui é a gente começar quando o Brasil realmente, pelo menos no que a gente viu, né? Nós aqui que temos ali por volta dos 30 anos, primeira vez que a gente viu o Brasil realmente experimentar um momento de desenvolvimento e de parecer que ia dar certo, que é começando efetivamente no Plano Real. Aí o Plano Real, Martin, tu fez uma explicação legal da outra vez, tu podia começar falando isso, né? Perfeito. Meu, só tô com um E como é que problema foi? que não tá meio travado aqui a ligação, mas vamos lá. Bom, o Plano Real todo mundo conhece, na verdade, a maioria das pessoas da nossa, aliás, todas as pessoas da nossa idade, ao menos é o que tem lembrança, viveram em época de estabilidade da moeda, mas a história do Plano Real ela não foi tão simples assim. A gente já vinha de um período de uma inflação que não só era crônica, como também era inercial, vinha lá desde a década de 80, desde a primeira metade da década de 80, se tentaram vários planos que não tiveram sucesso, e no meio de um governo tampão Itamar Franco, o Itamar convoca um pessoal muito jovem da PUC-Rio para tocar a equipe econômica dele, na qual quem era o ministro era o depois então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda em dezembro de 93 é implementado um ajuste fiscal muito forte para começar desde aquele momento a conter o ímpeto consumista das pessoas, para as pessoas pararem de ir no supermercado e limpar tudo que viam pela frente. Então teve um aumento de carga tributária bastante significativo. Agora não me lembro os números exatamente, mas é algo assim na ordem de grandeza de 5 pontos percentuais da noite para o dia, tá? Então, assim, tu acorda no outro dia, uma carga tributária que era, sei lá, de 25% do PIB, vai para 30% do PIB do dia para a noite. Então, assim, tem um efeito contra... Tudo tá 5% mais caro. Exatamente. Então, assim, tem um efeito direto já no ímpeto consumista das pessoas. E também a própria questão fiscal era importante para a estabilidade da moeda na época. E em março de 94 é implantada a URV, que é a tabela de preços relativos, que foi implementada pelo Pércio Arida e pelo André Lara Rezende, que também eram dessa turma que foi convocada pelo FHC e pelo Itamar. E 1º de julho de... Só deixa eu voltar um 94. pouquinho. Eu vou explicar o que é o URV, senão fica muito abstrato, né? A URV, Cara, para não quem precisa... Vai. Tá. A URV é uma tradução para unidade real de valor, que basicamente era para converter preços relativos. Então, assim, as pessoas elas se baseavam em uma tabela em que tu sabia quanto uma long neck valia em relação ao saco de farinha. Então, se o saco de farinha aumentava 20% o preço da long neck também tinha que aumentar 20%. Então, essa URV, ela, na verdade, ela ajudou as pessoas a se situarem em relação a preços relativos, e isso, num primeiro momento, também segurou assim a descasamentos muito absurdos de preço. Isso acontecia muito na década de 80, que preços diferentes tinham reajustes em períodos diferentes. Então, assim, existiam períodos do mês em que tu, assim, sei lá, o galão da água era o preço de uma garrafa de uísque, porque o preço do uísque ainda não havia sido ajustado, sabe? Então, a URV ela serviu para isso, e daí sim, em julho de 94, é implantado o Plano Real de fato, é a convertida a moeda, em que uma moeda de R$1, ela valia $1, seguia aquela tabela da URV que já vinha sendo implementada desde o mês de março, e enfim, para isso também o Banco Central tinha que colocar uma taxa de juros lá na estratosfera, para que, enfim, tivesse dólar suficiente para conseguir segurar essa paridade de 1 para 1, e que foi o que foi feito ali de 94 até final de 98, início de 99. Então, assim,
Isso aí trouxe uma sensação de poder aquisitivo, de aumento de poder aquisitivo que foi bastante relevante para a população. A inflação foi muito bem controlada ali por meados de 96 a 97. Tem um ano que a inflação é de 1% no ano, e 1 e pouco por cento no ano. E, enfim, isso aí, esse primeiro governo Fernando Henrique, ele traduz bastante o sucesso do plano de estabilização. Martin, tudo isso falou muito bonito, mas na prática, o que mudou para a gente? Acho que o Marcelo chegou a abrir o microfone aqui para contar como é que ele se sentiu nesse momento. Acho que o grande ponto nisso aí Só foi um pouquinho, acabar... desculpa. Pode falar. Desculpa, Marcelo. Que idade tu tem, só para... Eu tenho 33. Ah, tá. Tu viveu um pouquinho antes, então. Mas acho que tem... Novo, né? Novo, mas talvez o grande ponto, assim, da equação seja que a galera parou de precisar fazer rancho, e rancho virou uma opção, né? Então, porque antes tu tinha o dinheiro no início do mês, tu ganhava e tu ia lá e, de alguma forma, tu tinha que pagar naquele dia, senão tu não ia poder comprar tudo. Meu pai me conta que ele cobrava as consultas médicas dele por uma unidade que mudava ao longo do tempo, então todo mundo era muito adimplente, porque se tu pagava a consulta naquele mesmo dia, tu pagava menos do que se tu pagasse em outros meses. Daí, quando veio o Plano Real, ele organiza isso. E acho que talvez o grande ponto nessa questão é que as empresas brasileiras começaram a ter que entregar produtos que tinham algum valor mais tangível, mais real, e não simplesmente caçar dinheiro para botar no overnight, para botar para dentro do banco e ganhar dinheiro no fato de que tu tinha dinheiro no banco e não que tu estava fazendo algum negócio útil. Então, assim, essa mudança talvez tenha aberto várias oportunidades de mudança de comportamento, tanto dos consumidores quanto até das empresas. E isso acabou se traduzindo, né, naquela certeza que se tu tinha R$10 no final do mês, tu ia poder comprar 10 frangos, e não que tu tinha 10 dinheiros no final do mês, tu não ia comprar nenhum frango, porque o frango ia valer, sei lá, 70. Então, acho que essa talvez tenha sido a grande mudança. E acho que tem um trabalho também que foi feito aí de mostrar o Brasil como um país, ao menos relativamente sério, né? Porque a gente tinha um país que era impossível tu fazer negócio, né? Pensa tu fazer negócio num lugar que teu dinheiro vale num dia, daqui a 30 dias não vale mais nada. É muito difícil tu fazer qualquer tipo de planejamento né, empresarial em cima disso. Tem um trabalho grande sendo feito, inclusive fora do Brasil, de não só o presidente, como várias pessoas indo para fora dizendo, olha, agora dá para fazer negócio no Brasil, joga a taxa de juros, né, lá no alto, como o Martin falou. Isso tem a ver, sim, com uma questão de estratégia do plano, mas também com uma forma de atrair dinheiro de fora. Né? Na verdade, as duas coisas estão intimamente ligadas. Eu lembro que o Big Mac custava R$4,45 reais. E, olha, não é o Big Mac, era o número 1 do McDonald's. E isso era muito parecido com o que era custeado nos Estados Unidos, por exemplo, que era, sei lá, $3, $4. Hoje aqui a gente tem uma diferença de números muito grande. Sei lá, no McDonald's a R$30 o Big Mac, e nos Estados Unidos vai ser, sei lá, $4, $5. Dá quase talvez a mesma coisa, mas o número é muito diferente, né? Acho que talvez seja um bom exemplo de mudança. Em poder de compra, né, é muito diferente, né? Os $4, $5 relativo ao que o americano médio ganha versus o que custa um Big Mac aqui é muito grande a diferença. Mas acho que mais do que isso, né? Se a gente começar a trazer exemplo, eu lembro que quando eu me comportava bem no sábado, eu ganhava um dinheiro, a gente ia numa loja de doce e tinha, cara, o Kinder Ovo era R$1 e tinha bala de 1 centavo. 1 centavo, cara, 1 centavo. Hoje, se alguém me dá, eu jogo no cara porque não tenho o que fazer. Muito bom. Eu me lembro que com R$10 eu não conseguia. Eu enchia 2 potes de sorvete naqueles buffet de sorvete da praia, sabe? Eu enchia 2 potes, colocava um monte de coisa e eu não conseguia gastar todo o meu dinheiro. No colégio, na minha infância traumática, a galera comprava esfirra, Coca-Cola, e o que sobrava em moeda, que sei lá, era R$2 ou R$1 e pouco, comprava tudo em 7 Belo. Aí vinha, acho que era 5 centavos ou um pouco menos a 7 Belo, vinha aquele saquinho assim, cheio de 7 Belo, e distribuía para quase a turma inteira, assim. Só ficava esperando o cara voltar do bar para poder roubar uma 7 Belo dele. Bons tempos. Alguém sabe quanto tá uma 7 Belo hoje? Tipo, no bar do colégio. Não faço ideia. Eu chuto 25 centavos. É o que eu pensei. Mas é um movimento. Centavos. Se algum ouvinte souber, nos manda, por favor, quanto é que custa 7 Belo no bar do colégio.
Mas é um momento também que ele é interessante, porque ele começou, acho que o Felipe estava trazendo essa parte que ela é bem, bem significativa, que começou a entrar investimento no Brasil, né? A gente tem, assim, a Dell, por exemplo, tá aqui em Eldorado, é algo que é fruto dessa época, né, dessa estabilização da moeda e da possibilidade real de crescimento econômico. E eu me lembro que... eu conversei com um advogado, na época, já bastante atuante aqui no Rio Grande do Sul, bem representativo, e ele me falava, essa parte eu não me vivenciei, que era muito novo, mas ele falava que em Porto Alegre tinham pessoas que falavam inglês nos hotéis e falavam inglês no shopping, algo que hoje em dia não é uma realidade, assim, tu não tem executivos que falam inglês entre si, buscando lugares para morar, ou investir, etc. Então, assim, teve um momento onde o Rio Grande, até o Porto Alegre, que tinha a lógica da capital do Mercosul, mas o Brasil como um todo, estava atraindo investimentos que, se a gente perceber até hoje, né, e claro, tentando trazer um pouquinho paralelo da época para hoje, o que a gente tem muitas vezes de investimentos são empresas que vieram naquela época e que aumentaram, né, e não necessariamente empresas totalmente novas vindas. Né? Então, a Dell é um exemplo de empresa que veio e ficou. Não necessariamente vieram várias outras ao longo do tempo. Mas, ô Marcelo, eu acho que assim, tem tudo que a gente falou, todo o contexto econômico, que ele parece favorável, e é um país que agora ele parece que vai dar certo, porque tu consegue fazer algum tipo de planejamento, por mais que a gente não tinha toda aquela estabilidade de regras, a gente vai falar logo mais de um monte de cagada que aconteceu aí logo ali na frente, mas além disso a gente tinha um boom demográfico, que a gente está talvez no final disso, e parece um lugar que é muito óbvio de tu botar dinheiro. Tu vai botar dinheiro ali, os caras estão consumindo mais, tem mais gente, agora tem estabilidade de regra. É óbvio que esse negócio vai crescer, eu vou botar dinheiro lá, e daí o Michael Dell olhou lá e botou o dinheiro dele. Tem algum lugar no mundo que vocês acham que está vivendo alguma coisa parecida com isso hoje? Vocês fossem botar o dinheiro de vocês em qualquer país do mundo. Vocês chegaram, mas aonde na África? África, onde é uma boa pergunta. Se é pelo boom demográfico, a gente tem os Egito, porque é o que os chineses estão fazendo. O problema é Nigéria, a estabilidade. talvez. Né? Nigéria também disso. Mas a estabilidade política, que é o grande drama, que na época o Brasil conseguiu apresentar algo que parecia ser uma estabilidade política mais razoável. Então, acho que talvez seja... Porque a Nigéria tem um dado, né, de que, sei lá, a Nigéria tem um dado, tipo, parece que, sei lá, 2050 vai ter 1 bilhão de pessoas lá. Então, eu acho que isso aí é um boom demográfico de cartilha, assim, acho que o boom demográfico check. Agora, eu não tenho o menor conhecimento se tem todo esse tipo de estabilidade de regra lá, mas eu ouvi esses dias num podcast, inclusive, de um grande amigo nosso aqui, o que o Xixa participou, por sinal, lá do Roger, né, o Podes Crer, que ele falou de um amigo dele, que a mãe ia muito para a Nigéria, e ela disse que, cara, como ela era branca, ela tinha que ter um seguro anti-sequestro para ir para a Nigéria. Nossa, velho. Então, assim, tá muito longe de ter algum tipo de estabilidade lá. Né? Mas os chineses estão botando dinheiro a rodo. Belt and Road Initiative lá, eles estão botando dinheiro a rodo. Tudo, tem coisas que tem chinês na Nigéria já, nas placas. Que absurdo. Eu acho que assim, é o lugar que está tendo esse boom demográfico, onde é que está tendo esse crescimento, claramente é lá. Agora, quais instituições políticas africanas que são as mais confiáveis para tu investir dinheiro pesado no longo prazo? Aí eu acho que só alguém que esteja falando mandarim tem essa informação, porque no Brasil deve ter pouca gente que tem essa informação e essa confiança, né, nesse processo também. Eu acho que é algo que está muito distante do nosso dia a dia. Eu acho que, na verdade... que no Mundial... Martin, eu lembro que no Mundial de 2006, quando o Inter estava indo para o Japão, eu lembro que o Inter teve que fazer uma parada completamente... acho que não estava no plano de voo, sei lá, tiveram que fazer uma parada na Nigéria e foi meio que um alvoroço, assim, tipo, deu merda. Os caras pararam na Nigéria, os negão vão comer eles lá, sei lá. Todo mundo ficou meio assustado, assim. Inclusive, acho que não desceram do avião. Depois a gente procura essa notícia e fala. Mas eu lembro que teve que parar em algum lugar no meio, tipo, na África. E todo mundo ficou assustado porque não estava no plano inicial. E os caras diziam, o Inter não sabe jogar competição internacional, tá aprendendo a fazer isso. Deu certo no fim, mas aprendeu da pior forma. Talvez com uma espécie de um susto. Não estava esperando parar, não tinha a logística bem definida. Eu fiz Tava uma busca rápida aqui sobre África e Inter aqui e só deu a informação de que perdeu o Mazembe. Não achei mais nada além disso. Bom, essa informação aí procede.
Mas em se tratando de talvez países com mais estabilidade política na África, eu acho que talvez o mais próximo que a gente tem, assim, daí óbvio, né? A partir de um viés totalmente ocidental, seria a África do Sul, né? Mas mais do que isso, eu já não teria muito, É o que a gente não espera. teria Eu acho nenhum conhecimento assim que se organizaram específico para ter para. Copa. E era um dos BRICS também, então, enfim, acho que não foi parar ali à toa, né? Mas vamos voltar para nossa pauta aqui. Então, a gente estava ali vivendo esse momento no Brasil que tinha empresa, né, estrangeira vindo para cá, aportando capital, a gente tinha estabilidade econômica, parecia que a gente ia ter estabilidade de regra, e daí a gente tem aí uma primeira balançada nesse modelo, que é ali 97, entre 97 e 99. Pois é, nessa época, na verdade, o Brasil não era exclusivamente o único país que passava por um período de reformas, de mudanças estruturais, na verdade, né? A crise da dívida da década de 80, que assolou toda a América Latina e também emergentes em geral. Então, a gente teve aí uma série de crises cambiais de vários países que vinham em um modelo muito semelhante um com o outro, claro, cada um com suas peculiaridades, mas a gente teve crise daí na Rússia, tivemos crise nos tigres asiáticos, a gente teve crise no México, a gente teve crise na Argentina e crise no Brasil. O que acontece, na verdade, né, com tanto tempo segurando um câmbio que era artificialmente apreciado, tu começa a ter acesso a muitos importados e o que tu exporta, na verdade, não dá conta de pagar essa conta. Então tu começa a ter o teu balanço de pagamentos, que é a conta do Banco Central, que mede assim, o fluxo entre transações do Brasil com o exterior. Ele foi começando a ficar negativado, o Brasil começou a ter um endividamento externo muito grande, e então assim, seria natural que fosse necessário um ajuste desse câmbio para que a balança comercial pudesse voltar a se reequilibrar e o Brasil não voltasse a gerar reserva ao invés de queimar reserva, né? Então, nesse momento, a moeda brasileira ficou sob ameaça e, assim, não começou a se questionar se realmente ela valia tudo aquilo que ela aparentemente estava valendo naqueles 4 anos de estabilidade. E daí, na transição ali do governo FHC1 para FHC2, em questão de 40 dias, do dia, sei lá, 10 de janeiro a 20 de fevereiro de 1999, a taxa de câmbio vai de 1 para 2,20 em questão de 40 dias. E, obviamente, isso aí pressiona a inflação, pede mais uma rodada de aumento de juros e, enfim, daí começam todos os questionamentos que vamos tratar a seguir. Atrapalharam a Disney dos guris. E daí dá uma desandada, né? Exatamente, dá uma desandada na maionese. E assim, eu me lembro dessa época, e falando já de FHC2, na verdade, eu lembro muito, tenho 2 grandes lembranças, tá? Uma eu tenho certeza que todo mundo compartilha ela comigo, que é a Copa do Mundo de 2002, e mais do que isso, a Guerra das Cervejas de 2002, não sei se vocês lembram disso, tinha lá, sei lá, Tartaruga Né, tinha, sei lá, uma cerveja falando com a outra nas propagandas, eu lembro que tinha isso, e obviamente o Penta, e exatamente isso, o Xixi fez ali o Cirizinho, e além disso eu lembro muito do Apagão, que eu acho que aí é onde mostra que o negócio andou legal, né? Talvez eu acho assim, essa coisa global que teve, várias crises emergentes, a gente teve um pouco de azar na parte da crise de todos os emergentes ao mesmo tempo, um contexto macro, talvez a gente tivesse menos controle de algumas das variáveis importantes. Mas a parte do elétrico realmente aí foi problemas internos, né? E ali foi uma gestão ineficiente, acabou custando muito caro para a gente e acabou também, principalmente quando está falando de grandes investimentos que são industriais, né? Tu precisa ter uma previsibilidade de energia que tu não pode brincar se vai ter ou não energia, né? Então ali acabou realmente sendo bem pesado tudo isso. O Felipe falou aí de acontecimentos daquela época, quando ele falou FHC e Copa do Mundo, a única coisa que veio na minha cabeça é o Vampeta rolando no Planalto lá, bêbado,
depois de ganhar a medalha de honra lá por ser pentacampeão. Só queria fazer esse input aí no meio da conversa. Esse episódio do Vampeta era um que eu tava me vindo à cabeça também, mas tem um outro episódio também que é engraçado, que na época eu assistia Malhação à tarde, e na Malhação eles faziam campanha de conscientização para racionamento de energia. Então eu aprendi na Malhação que eu tinha que trocar o chuveiro elétrico pelo chuveiro a gás, eu tinha que trocar a luz quente pela luz branca, que gastava menos energia, que eu tinha que apagar a luz do meu quarto quando eu não estivesse nele. Então, essas coisas, para uma criança que na época eu tinha 10 anos, só o entretenimento da nossa querida rede é uma criança mais consciente. Era uma época que a TV fazia várias campanhas, eu lembro disso, mas eu lembro de também ter campanha contra o desarmamento. A Globo era muito engajada de usar as novelas, através das novelas, fazer campanhas sociais no Brasil. A campanha que eu isso lembro acho de... que vem até hoje. Pode falar. Eu ia dizer que eu acho que isso vem até hoje. Talvez hoje, como tá polarizado, o pessoal tá dizendo que as novelas viraram só lacração, mas sempre teve essa parte de conscientização, eles sempre entenderam como uma espécie de um instrumento para passar algumas mensagens, mas eu acho que de campanha de conscientização, de desarmamento, a gente tem aqui uma pessoa que levantou essa bandeira de uma forma maravilhosa, que inclusive podia estar, se tiver essa foto, ela pode estar na capa do episódio. Quem? A Laurinha, tu diz? O que você tá falando? Não, meu, tu não tem o... Eu sou da Paz Arminhas, não. não? Eu já procurei essa capa 1 milhão de vezes da Zero Hora, não achei de jeito nenhum. Não tem Cristo pra achar isso. Eu não sei que data que era, não tinha meu nome, não é possível. Alguém que Eu não conseguia tenho achar essa isso informação. no site da Zero Hora, lá no leque, tá a minha cara lá estampada com uma camiseta dizendo que eu sou da Paz Arminhas, não. Até hoje me lembram disso e falam isso, que nós recolhia as arminhas de brinquedo e de, sei lá, de arma de pressão, daí levava para uma fábrica, eles derretiam isso, faziam chaveiro, boné e camiseta que tava escrito, e o chaveiro era uma pombinha, assim, uma pombinha em chaveiro. Aí eu dei todas as minhas arminhas naquela época, mesmo acho que naquela época até era meio contra a minha vontade, assim, eu fiz mais porque minha mãe tinha mandado. Aí depois, daí eu apareci no jornal e teve um monte de coisa. Mas nessa época tu só faz o que a mãe manda, né? Tu escolhe, é ela que escolhe o que tu vai vestir, ela escolhe o que tu vai comer. Não dá. Que bom que ela tava te conscientizando de alguma coisa, tava te tornando um cidadão. Ah, sim, Mas eu acho que a próxima. Mas peraí, foi ela que me deu as armas, né? Então, qual que é o cabimento disso? Tem que criar um cidadão melhor, vai tirar meu brinquedo que ela mesmo deu. Mas tudo bem. Não, mas ela tava sendo uma boa mãe porque ela tava assumindo o erro dela. Ah, sim. Exatamente. Catarina, tenho certeza que foi uma ótima mãe. Mas vamos lá. Eu queria avançar um pouco aqui na nossa pauta. Acho que aqui a gente acabou trazendo já, uma vez que parecia que ia dar certo e desandou um pouco a maionese. Se a gente andar um pouquinho linha do tempo aí, a gente vai chegar ali naquela época lá de 2007 a 2009, que daí eu acho que é a última Brasil mania que a gente viveu, né? Era muito legal ser brasileiro. Ali 2007 a 2009, tu viajava, tu ia para algum lugar fora do Brasil, o pessoal gostava, tipo, tu abria um sorriso no rosto quando tu falava que era brasileiro, e a gente estava num momento em que, sei lá, 2007 foi o PAN aqui, mas ali entre 2007 e 2009 a gente teve confirmação de Olimpíadas aqui, confirmação da Copa do Mundo aqui, o Lula sendo escolhido lá pelo Obama, escolhido não, né? Quando ele passa pelo Obama, o Obama diz, that's my guy, né? Esse aí é o meu cara, né? O cara que eu confio, enfim. Tem a icônica, né, capa da revista The Economist, Brazil Takes Off. É bem nessa época aí. Acho que é outra vez que a gente viveu um momento de mania, assim, de Brasil mania. E também eu vou fazer um adendo para... Não foi só a The Economist, mas eu acho que, se não me engano, foi a Financial Times. Na época, tem uma reportagem que eles usaram um termo que depois ficou comum aparecer em alguns artigos acadêmicos, mas de que o Brasil estava decoupling do resto do mundo, né? Então, assim, como se o Brasil estivesse finalmente ganhando uma lógica própria de prosperidade, né? Porque até então, assim, o que se via é que desde então o Brasil ele sempre surfou muito ao sabor do cenário internacional.
E naquele momento em que a gente viveu a grande crise financeira ali de 2008 e o Brasil se safou muito bem naquele primeiro momento, se usou esse termo de que o Brasil estaria se descolando do resto do mundo e, enfim, foi de fato um dos momentos em que se pensou que o Brasil pudesse finalmente prosperar a sua própria vontade, né? O que alguns economistas no passado chamavam de crescimento endógeno. E depois vimos que não foi bem assim também. E partimos para as próximas pautas do debate. Eu participei, foi interessante, assim, 2009, eu ganhei dinheiro do governo para abrir uma empresa. Eu acho que isso é um negócio inconcebível hoje em dia, mas eu ganhei dinheiro do governo para abrir uma empresa, R$120 mil na época, do programa Prime, e isso é algo tão distante assim da nossa realidade, um nível de opulência do Estado, né, de tu pegar e imaginar assim, vou distribuir grana para empresas porque elas parecem ser promissoras, eu não tenho muita clareza do que elas vão fazer. Não existia o conceito de startups tão claro assim naquela época, e esse acho que era o espírito, né? A gente fazia as coisas e até achava que era meio que normal pegar esse dinheiro. Então, era bem impressionante mesmo o ritmo que estava a economia e o ritmo emocional, eu acho, talvez seja o grande ponto, assim, de expectativas sobre a decolagem do Brasil. Aí, claro, lamentavelmente, 2015 é um ano que existe, né? Então, assim, isso acabou tendo um preço ali na frente, mas era impressionante como tinha esse crescimento, essa ideia de prosperidade e o quanto que o dinheiro dado principalmente financiamento para quem era, de alguma forma, entrava em alguma política pública, era muito barato, né? Porque a gente pensar naquela época, assim, eu me lembro, logo depois disso, também, que eu tinha uma empresa, a gente pegou uma linha de financiamento também que era totalmente privilegiada, assim, nas estruturas de financiamento de inovação, que pagava, acho que era 5,5 ao ano. E aí a gente podia comprar títulos da dívida tipo 14, 17. E eu não entendi, eu não conseguia compreender se eu não estava de fato fazendo alguma coisa de errado pegando aquele dinheiro. Eu estava simplesmente cumprindo as normas, mas a sensação era de que estava fazendo alguma coisa de errado. Então era impressionante como tinham algumas coisas que não fechavam a conta. Claro, depois a gente descobriu que de fato não fechavam, mas foi um momento bem interessante disso. E aí também a gente é muito efeito colateral dentro dessa jornada, né? Porque o jogo era outro, a gente só estava navegando ali no mundo que estava sendo construído paralelo a tudo isso. Marcelo, desculpa a pergunta, que ano que foi isso? Só para eu me situar aqui. 2009 eu ganhei o Prime, que foi Tá. esse negócio da FINEP, e o do Badesul foi 2012 para 13. 2000... Ah, tá. Não, quando tu falou de financiamento mais barato que título da dívida, ficou com mais cara de Dilma do que de Lula, assim, sabe? Então, por isso que eu estranhei. Por isso que eu falei que, lamentavelmente, 2015 é um ano que existe. Sim. Tá, saquei. Sim, foi quando fecharam as torneiras. Perfeito. Exato, mas independente de se era Lula, se era Dilma, porque, né, esse ciclo ele acaba pegando o início de Dilma, ele acaba lá 2015, como o Marcelo falou, acho que ele começa a dar alguns sinais antes, mas foi um período que a gente, pelo menos, talvez tenha sido um dos períodos mais legais da nossa vida, porque estava muito bom mesmo ser brasileiro, a gente tinha poder de compra, a gente conseguia viajar, né? A gente conseguia comprar as coisas, a gente estava rico. Era incrível, porque hoje a gente sente exatamente o contrário, né? Hoje a gente vai, sei lá, abastecer o carro, que eu acho que é a coisa que mais está pegando hoje para todo mundo, tá R$6, sei lá, a gasolina. Cara, na época que eu tirei a carteira, isso é 2010, sei lá, a gasolina tava R$1,50. Então, tipo, era muito barato ser brasileiro, a gente ganhava dinheiro e era bom, assim. Tinha a história toda aquela das empregadas indo para Disney. Cara, isso tem que acontecer mesmo. Coisa boa que todo mundo pode ir pra Disney, né? Até deixa eu fazer um gancho assim em relação a isso. Existe uma. Primeiro, deixa eu dar um contexto pessoal, né? Que eu fui para a Europa 2 vezes na minha vida só, uma em 2014 e outra em 2019. Tá? Em 2014 eu fui com euro a 3 e agora em 2019 eu fui com euro a 5.
E eu imagino que a próxima vez que eu for, eu já vou pegar €1 a mais de 7. Então, assim, que coisa, né? E não são períodos muito esparsos, né? Foi um intervalo de 5 anos e vamos dizer que eu volte, sei lá, em 2022 ou 2023, eu já vou pegar €1 provavelmente a mais de 7. Então, isso aí a gente vê como é engraçado essas coisas. Mas agora, partindo para a parte, enfim, de contexto, né? Acho que muita gente fala que ali na gestão da crise de 2008, 2009, que foi quando o Brasil começou a talvez estragar tudo por conta de uma mudança da orientação da política econômica do governo. Bom, na verdade, assim, muita gente considera que um dos pilares da crise brasileira foi o ministro Guido Mantega. Martin, antes de tu começar a entrar aí no como que a coisa degringolou, deixa eu interromper, fazer aqui o corte entre o episódio 1 e o episódio 2 e chamar aqui o Ministério Game, que vai ser um game muito especial, que a gente vai ter um convidado que ele vem apenas participar do Ministério Game. Xixa, toca a vinheta aí e vamos chamar o Vitinho para participar do Ministério Game. Uhul! Aí rolou o Ministério Game, tá? Voltando aqui, eu acho que a gente pode voltar. Eu volto meio que dando boas-vindas, porque tipo, sei lá, na outra semana. Sim, na real, já tá no Ministério Game. eu fiz isso na outra vez, a gente fez assim, tu volta dizendo, vai pro Ministério Game. Só que a tua pausa do Ministério Game, ela já vai ser na outra semana. O Ministério Game vai começar a segunda semana. Então tu tem que dar tchau e dizer que a próxima vai ter um convidado especial, um cara, não sei o quê. Tá bom. Voltando, então, no Ministério Game, para quem não lembra, na semana passada eu interrompi o Martin enquanto ele explicava como que tudo degringolou depois do Brasil Mania lá de 2009. Bom, gente, então, a gente quebrou, então, esses episódios em auge e declínio, pelo que eu entendi, então. Primeiro a gente começou falando de plano real, enfim, tivemos um soluço ali no segundo governo Fernando Henrique, daí ali, ainda no início do primeiro governo Lula, a gente já começou a surfar uma onda bastante positiva. Enfim, Brasil Mania, festa, oba-oba, todo mundo podia tudo. E daí, enfim, aos poucos a realidade vai batendo na nossa porta, né? E a gente tem, assim, para muitos, o grande, não o grande, né? Porque foi um conjunto de fatores, mas um dos grandes pivôs seria o ministro Guido Mantega. E não é incomum a gente encontrar referências que dão conta de que, na verdade, assim, a nova matriz econômica teria começado ainda no segundo governo Lula, que é algo que eu discordo, assim, veementemente, e a gente pode daí debater um pouco isso aqui, concordando vocês ou não, mas que, na verdade, assim, qual é o meu ponto, né? A mudança de política econômica no governo Lula, ela tem muito mais, assim, daí eu vou entrar um pouco em teoria econômica, daí também vocês podem acrescentar qualquer coisa, enfim, mas assim, a ação do governo ali naquele momento foi uma política clássica keynesiana contracíclica, entendeu? Então, assim, no momento que o setor privado está com medo e para de consumir, para de investir, tu tem que ter uma resposta do governo para contrabalancear isso e manter o ciclo. Suavizar o ciclo, na verdade, que é o que o que a política contracíclica se propõe, né? Isso aí, na verdade, é cessado pela própria Dilma assim que ela assume em 2011. Eu não sei se vocês lembram, mas que ela chegou no governo com uma alcunha de boa gestora, de aquele jeitão truculento dela, meio assim sem paciência, antes de existir, muito antes de existir essa polarização que existe hoje, assim, até quem não gostava dela falava assim, não, ela é mãe do PAC. Oi? A mãe do PAC. Ela é faca na bota, assim, essa coisa assim, mais da personalidade, e se tinha muito isso. E de fato, se vocês forem olhar em 2011, ela chega aumentando o Selic
e ela chega também fazendo corte de gastos, e porque o ciclo internacional já tinha se invertido e a crise internacional, o pior já tinha passado também. Então, assim, a torneira estava aberta por conta de uma resposta de política econômica à crise de 2008, e que, na minha visão, foi acertada, tanto é que o Brasil consegue passar muito bem naquele momento. E no primeiro ano, especialmente em 2011, ela chega para arrumar a casa disso, e ela faz isso. Então, assim, com Guido Mantega, com tudo. Então, assim, não é uma coisa... O governo dela ela já tem alguma nuance um pouco diferente dessa do governo Lula. E em 2012 que é que começam daí as grandes mudanças. O que aconteceu? Se viu que o ciclo internacional ele já tinha virado, os preços de commodities já estavam começando a cair, ou a não subir mais, na verdade, eles estavam estáveis. Os Estados Unidos já estavam em vias de, olha, os estímulos monetários vão acabar em algum momento, a gente ainda não sabe quando, mas vão acabar, e ficou essa coisa do Federal Reserve sempre anunciando um eventual fim dos estímulos. E o Brasil, por mais que ele vivesse assim um pleno emprego, né, uma taxa de desemprego muito alta, a gente já tinha uma inflação que já começava a pressionar também, justamente por conta desse baixo desemprego. Mas o crescimento econômico ele já não estava mais tão alto também, já não estava mais tão pujante como daqueles anos 2007, 2008, 2010, que subiu 7,5% em um ano. Claro, muito por conta da base do ano anterior, que foi menos meio, né? Que coisa boa, uma crise horrível, a gente cair só a meio. Mas, enfim. E daí, nesse momento de questionamentos de qual seria o modelo que teríamos daqui para frente, que daí sim, tem uma história que contam que foi uma palestra lá na Fiesp, em que tinham diretores de Bradesco, Itaú, vários industriais, o próprio nosso querido Johan Peter, nosso conterrâneo, e toda aquela Paulo Scaff e sua trupe, e que, enfim, ali num desenho de um modelo de economia a se seguir dali para frente, daí sim com desonerações, daí sim com financiamentos a um custo até menor do que as taxas pagas pelo Tesouro, e enfim, daí esses privilégios já duvidosos, essas políticas assim que a gente diz que são exclusivas para os amigos do rei. Daí, ao menos na minha concepção, é ali que surge o que se convencionou a chamar de nova matriz macroeconômica. Na verdade, assim, o que vinha, aquela herança do governo Lula II, na verdade, ainda era uma coisa muito mais, uma política keynesiana pontual para contrariar um ciclo desfavorável, do que propriamente uma política intervencionista vertical, como foi o que aconteceu ali com essa agenda que foi criada em 2012. Daí, enfim, ali começam algumas coisas que logo depois a conta começa a não fechar. Daí, enfim, deixo para vocês contribuírem com isso, para a gente ir avançando. Tem também aí, acho, Cara, ponto importante. Não, pode falar. Vai lá, Marcelo, desculpa, toca aí. Tem também um ponto importante aí, que é assim, né? Acho que o Brasil viveu aquele drama de quem descobre petróleo, que está tão bem documentado. Então, o pessoal começou a envelhecer e achou que ia se aposentar do petróleo. Então, isso acho que atrapalhou até algumas equações internas. Aí, quando a gente fala de estabilização dos preços dos commodities, acho que isso talvez seja o grande desafio, né? O Brasil ainda não tinha tecnologia de arrancar petróleo lá do pré-sal e já estava contando que ia fazer isso e todo mundo ia viver dessa questão. Sem tirar aí, sem entrar nem no mérito de toda a zona que virou, toda a compra de serviços, né? Como acabou virando um caso policial muito mais do que econômico. Então, acho que tem essa jornada aí que foi muito complicado, e sim, aí é um pouco até do que eu falei lá no início do nosso episódio aqui, que é uma parte importante da indústria paulista que consegue capturar esses recursos do governo e conseguem fazer com que eles cresçam a um nível, às vezes, maior até do que do Brasil, né? Então, esse dinheiro vai lá buscado a uma taxa que é insustentável e acaba custando muito caro para o futuro do país, e aí, bom,
Aí o resto da história é amplamente conhecido. O que eu ia dizer aqui é que nesse tempo aí, da minha curta carreira aqui de executivo, uma coisa que eu aprendi, na verdade aprendi que executivo e empresa, eles gostam de um monte de coisa, falaram aí de crédito barato, né? Tem um monte de coisa que a empresa gosta, mas tem uma coisa que é imprescindível, que não é negociável para conseguir ter qualquer tipo de investimento no país, qualquer tipo de desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele vem da atividade econômica, é estabilidade de regra. Então, o Martin falou lá no início, que vem o Lula e faz a política keynesiana contracíclica, se a gente concorda com isso ou não. Eu já estou no momento de que eu sou um pouco mais pragmático em relação a isso. Cara, seja qual for a política, que ela seja uma coisa muito bem combinada, muito bem explicada. Eu acho que é uma coisa que a gente teve 2 presidentes que fizeram muito bem, que foi o Fernando Henrique e o Lula, que eu acho que foi de conversar. E não é conversar com o mercado, é conversar com a população, conversar com outros países, conversar também com o mercado e explicar muito o que estava acontecendo e fazer esse trabalho. E eu acho que a gente perde um pouco disso. Então, assim, o exemplo que o Marcelo traz ali da Petrobras não é que a corrupção, né, o dinheiro roubado na corrupção foi o que derrubou tudo. Não, o dinheiro, se a gente pegar e comparar isso com o tamanho de um país, o dinheiro ele não é tanto, mas o significado daquilo, de que agora tu não sabe muito bem como o negócio funciona, ou ele funciona de uma forma que ela é, sei lá, mais imprevisível, ou um jogo que tu não quer jogar, isso aí é o que começa a corroer tudo. Pelo menos é o que eu sinto. E acho até que o mal-estar que acontece na população em 2013 vem dessa falta de clareza de regras, né? Porque assim, tá todo mundo achando com aquele orgulho de ser brasileiro, e aí começa a vir a questão da Copa, que teoricamente era para ser o ápice do orgulho de ser brasileiro, né? Assim, a Copa no Brasil com o Neymar, a Bruna Marquezine, se o Neymar faz o gol na final e tem um filho com a Bruna Marquezine, se chama Brasil, nasce todo um novo ciclo, né? Então, assim, era para estar chegando no ápice desse processo, mas em 2013 o clima social, o tecido social dessa incerteza sobre as coisas estava tão sendo rompido que eu me lembro, eu fui nas primeiras manifestações, eu fui na primeira de Curioso, que era uma que era mais até da galera dos 20 centavos, assim, e eu fui lá ver o que era, eu fiquei muito curioso naquilo, eu sempre fui metido a querer entender mais sobre política, e eu achei interessante entender isso, e eu fui lá, e aí, na primeira vez, eu olhei aquilo e tinha uns caras encapuzados, falando os 20 centavos, e um cara querendo jogar uma pedra na RBS no caminho, e uns outros caras querendo enfrentar a polícia, que eu achei, isso aqui tá muito errado, isso vai para um lugar muito torto, vou embora daqui que tá ruim. Mas logo em seguida veio uma outra manifestação, e aí eu fui lá também de novo, de curioso, e ela era claramente difusa. Eu me lembro de ver uma galera do IEE pedindo menos impostos e menos, sei lá, acho menos impostos, uma faixa deles, menos impostos, e no lado uns outros caras dizendo assim, a gente tem que ter transporte gratuito para todo mundo. E aquilo era muito contrastante, assim, e o único ponto que conectava tudo aquilo é que ninguém sabia direito o que estava acontecendo no Brasil, mas que algo estava muito errado, e estava muito estranho, e não estava muito confortável para ninguém. Então, ali eu acho que teve um rompimento do tecido social, que aí, enfim, aí é causa e consequência também ao mesmo tempo desse blow-off aí do Cristo Redentor. Eu lembro que era o contra tudo que está aí, né? O mote. E, cara, contra tudo que está aí, realmente, pode ser menos imposto, pode ser o transporte público gratuito. É contra tudo que está aí. Não tem exatamente uma bandeira, a gente não sabe para onde é que a gente vai. E quando a gente não sabe para onde vai, é difícil de tu dizer, tipo, imagina, né? Eu tô andando de carro, passo pelo Marcelo e eu digo, Marcelo, entra aí no carro. Mas para onde é que tu vai? Não sei. Não vai entrar no carro, velho. Se eu estiver te dizendo, não, nós vamos, sei lá, ver o show do Wesley Safadão, se tu gosta do Wesley Safadão, tu vai entrar. Agora, pelo menos, tu vai saber para onde vai. Exato. Essa incerteza, eu acho que ela vem muito dessa... acho que tu trouxe bem a questão da incapacidade de diálogo suficientemente claro, suficientemente propositivo, que deixou todo mundo no mal-estar, e aí começou assim, melhor do que entender é participar. E aí os caras que queriam participar começaram a participar a qualquer custo, e quando vê, o negócio ficou muito complicado, muito estranho.
E não é a falta de capacidade de diálogo da Dilma, né? Porque muita gente fala, não, que a Dilma não sabe falar, tem os discursos dela lá né, que é a criança que tem a figura oculta do cachorro atrás, mas é a falta de capacidade de diálogo de todo mundo, né? A gente não tem uma figura clara de liderança empresarial, esses protestos não têm uma figura clara, né, que é o líder desses protestos, a gente não tem alguém no Brasil que teve a capacidade de bater na mesa, ou bater no peito e dizer, galera, o que está acontecendo aqui é isso, a gente precisa fazer isso aqui, a gente precisa ir para esse lado. Quem acabou se beneficiando disso daí é o cara que hoje está no poder. E assim, hoje, 23 de março, inclusive quem está olhando no YouTube vai ver, eu tô com um fone aqui com isolamento acústico. Eu tava com esse fone aqui, fazendo uma call, e eu comecei a escutar o panelaço aqui do lado de tão alto que estava quando ele começou a falar às 8h30. Então foi esse rapaz aí, o Messias, que apareceu e conseguiu aproveitar. Só voltando um pouquinho, mas já vou pegar o mesmo gancho de vocês, né? Assim, em termos de, obviamente, tu usou um termo que até eu acho que tem muito a ver com o que foi aquilo que aconteceu em 2009, assim. Eu não acho que tenha sido falta de clareza de regras naquela época, assim, a resposta do governo à crise de 2008. Eu acho que, na verdade, aquilo ali foi muito pragmático, né? Aquilo ali, assim, foi quando o próprio Ben Bernanke falou lá no Fed, assim, assumindo o erro, ele falou assim, ó, olha, o meu único erro foi não ter começado antes e não ter começado mais intenso a minha resposta à crise. Então, assim, como obviamente existe uma defasagem dos canais de transmissão dessa crise de onde ela começou, que foi nos Estados Unidos, para cá, o Brasil teve esse timing e também tem uma questão até, daí vou usar a figura do próprio Lula, assim, e por favor não entendam isso como Militância. uma militância, mas o Lula, ele vai em rede nacional pedir para as pessoas irem às compras, sabe? Que era importante naquele momento que as pessoas seguissem. Pô, tu tem o sonho de ter uma geladeira nova? Compra. Tu tem um sonho de comprar um fogão? Compra. E obviamente, se isso tem efeito prático ou não na economia, a gente nunca vai saber e talvez nem tenha, mas assim, eu acho que naquele momento era sim um sinal para a população, para todo mundo, e não digo só para a pessoa, para a classe média que estava em ascensão, mas acho que é um sinal para todo mundo de que assim, a gente ia segurar a onda, sabe? Fala, desculpa, tu levantou a mão. Convidamos um petista para o nosso podcast. O que meu pai vai achar? Vai te fuder, vai te fuder. Vai te fuder, Dan. Não, eu entendi que você estava falando que não era uma defesa para o Lula, mas o que eu ia dizer é justamente que nesse momento o Lula foi justamente o que a gente falou que a gente precisava naquele momento ali mais para frente. Ele foi a liderança que bateu no peito e disse o que tinha que fazer. Isso. E é uma oportunidade, né? O mundo inteiro está em crise. Tu vem dizer que no Brasil vai ser uma marolinha e que aqui tá tudo bem, e tu mostra que tá tudo bem, o dinheiro vem para cá. Né? É meio óbvio o que acontece. Mas aí que eu quero chegar. Eu peguei esse ponto para dizer que na verdade assim a insegurança jurídica existente já existia no governo Lula e que entra no governo Dilma, na verdade ela só fica mais escancarada quando no governo Dilma, por incompetência ou por azar ou por um pouquinho dos dois, o país já não consegue mais prosperar na mesma velocidade que vinha prosperando. E eu acho que isso é muito determinante para tu começar também a criar algumas insatisfações, porque no momento que tu já não começa, assim, tu vinha ali há 4, 5, 6 anos ascendendo, assim, numa velocidade incrível, tua vida estava mudando de patamar, tá? Tu estava começando a ter acesso a consumo. Eu estou falando isso do brasileiro médio, não estou falando especificamente da gente, até porque a gente era, talvez o Marcelo não tanto, mas eu, tu e o Xixi, a gente era muito novo naquela época. Mas para o brasileiro médio que vinha em ascensão há tanto tempo e daqui a pouco tu vê que a coisa já não estava mais andando tanto e que aquilo ali não era um paraíso como tu achava que era, bom, daí tu começa a parar para prestar atenção em coisas que já existiam e não em coisas novas, na verdade, né? Daí tu começa a ver assim, bom, o Brasil é um país onde as regras não são claras,
o Brasil é um país onde, sim, eu pago muito imposto, o Brasil é um país em que, sim, se eu não tenho muito aumento todo ano, eu vou, enfim, não vou aqui entrar no mérito de se a inflação, se o IPCA é um bom índice para medir a inflação da pessoa que, enfim, faz conta todo mês para ir no supermercado, mas enfim, se o cara não ganhava um aumento, o cara sentia assim no bolso que não podia fazer mais compras. Se diminuía a quantidade de crédito, o cara sentia que não podia parcelar mais o carro, a geladeira, o fogão. Então, assim, no momento que essa coisa começa a se esgotar, tu começa a olhar, pô, mas esse tempo todo, meu, esses caras estavam roubando, assim, de maneira genérica, assim, né, ali no imaginário do cara. Ele pensa, pô, mas esse tempo todo esses caras estavam roubando, esse tempo todo teve mensalão, agora começa a ter escândalo da Petrobras, que é isso? O que tá acontecendo? Então, aí tá todo mundo na rua, tá todo mundo insatisfeito, então é bem isso, assim, é um sentimento difuso de insatisfação. Eu acho que daí, enfim, cada grupo pegou esse momento para se aproveitar de uma maneira diferente, foram, assim, cada um com seu interesse específico, porque ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo ali, e tanto é que foi se unindo um grupo cada vez mais forte em prol de um único objetivo e depois ele se dispersou de novo, né? Se criou uma coesão daí no governo Dilma para derrubar o governo, e depois que derrubou o governo, a gente experimentou ali uma espécie de paz no governo Temer, assim, uma espécie de paz institucional no governo Temer, em que ninguém criticava ninguém, e daí agora, principalmente depois que estoura a pandemia, esses grupos eles se dispersam de novo e voltam a ter dinâmicas próprias, né? Eu acho que aí tu fez o gancho perfeito para a gente começar o episódio, né? Porque a ideia era a gente falar sobre se o Brasil estragou tudo de novo mais uma vez. A ideia era justamente falar disso, né? E daí aqui eu tô, é tese, né? Se lá atrás, quando no primeiro episódio da semana passada a gente estava falando que a gente teve um período de bonança com um soluço ali no final dos anos 90, talvez essa parte de declínio que tu fez muito bem a divisão, Martin, talvez a gente tenha esse soluço que foi agora o governo Temer, se dá para chamar de governo, né? Aquele pedaço daquele governo tampão de governo Temer, e os primeiros, sei lá, talvez os primeiros meses do governo Bolsonaro, porque tinha de novo um sentimento de que agora meio que vai arrumar as coisas, porque estão passando as reformas, ele vai aproveitar a lua de mel eleitoral, que agora dá para passar as coisas, os primeiros 90 dias ele vai conseguir aprovar algumas reformas. Não aprovou as reformas, não andou, a gente não teve o crescimento que a gente queria, e ainda veio a pandemia, que acho que foi uma pá de cal em cima do que a gente esperava que poderia acontecer. E vou colocar aqui, só para a gente começar o episódio, esse episódio, a ideia dele veio numa discussão no nosso grupo, justamente quando foi votada não, desculpa, o Gilmar Mendes tinha colocado a questão da suspeição do Moro e tinha, né, de certa forma, entre aspas, aqui, absolvido o Lula, não é isso que aconteceu, e que, inclusive, hoje estava rolando a votação. Eu estava em call, eu não consegui ver o que aconteceu, se alguém puder trazer aí o que aconteceu, mas hoje estava rolando, inclusive, a votação para ver se ele era suspeito ou não, né? Foi 3-2. E acho que talvez um dos grandes, pegando esses ganchos ali do que tu tá falando, né, Fih? Teve um dia que machucou muito o processo reformista do Brasil, que foi o Joesley Day, né? Então, assim, quando teve, se não tivesse tido o Joesley Day, eu acho que as reformas teriam sido muito aceleradas no governo Temer, exatamente por essa paz institucional aí que vocês trouxeram. Acho que ela é verdadeira, e é aquilo ali acabou, independente do se deveria ter ou não, mas acho que aquele fato especificamente desmobilizou muito do que estava tendo de movimentação do Congresso, que aí, quando veio o governo Bolsonaro, a ideia, vamos dizer, a ideia âncora social, como alguns gostam de utilizar, assim, a âncora social estava posta, né, como um mecanismo de queremos avançar numa direção mais reformista, era o que o Bolsonaro conseguiu prometer ali para aquela elite paulista que, principalmente, né, historicamente foi com o Lula até achar que não dava mais, e aí largou fora, fez o impeachment, e aí estava apoiando agora em alguma medida também
o início do governo Bolsonaro com algum grau de força, mas a agenda reformista ela acabou esbarrando ali no dia a dia de governo e aí veio o Covid, e aí a agenda reformista ela vai para o saco, e aí é muito mais injeção de dinheiro que acaba sendo demandado do governo. Então muda muito fortemente, apesar da reforma previdenciária ter passado. Quem prometeu derrubar a República foi o Marcelo Odebrecht, né? Mas diria então que o Joesley derrubou a República. Exato. Para tu ver o nível, né, do negócio, né? O cara, tipo, acho que ele era o cara, era a maior empresa do Brasil naquele momento, se não era, porque perdia para Petrobras e Vale, algo do gênero, né? Então, assim, acho que empresa privada, eu acho que era a maior do Brasil. A Odebrecht? Na época. Que loucura, né? Mas pegando o gancho ali de governo Temer, né? E, enfim, entrando em Bolsonaro, na verdade eu concordo muito com isso, assim, com a questão do andamento de reformas do governo Temer. Era impressionante a velocidade com que aquele governo aprovava o que bem entendia, assim, uma reforma atrás da outra, assim, era uma coisa impressionante. E obviamente depois do Joesley Day, e olha, foi muito tempo, foi ali de maio de 2017 até dezembro de 2018. O governo Temer basicamente ele teve 1 ano de vida e ele aprovou muita coisa. E todo o outro 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ele apenas existiu, assim, ele foi daí foi assim o legítimo estado tampão, porque naquele momento ele já não podia fazer mais nada, né? Mas eu entendo que teria aprovado Previdência fácil e, olha, sem titubear muito, já era capaz de emendar uma tributária, quando não, até privatizava alguma coisa importante. E mais do que isso, né? Talvez ele tivesse feito o sucessor dele. Não fez. Eu não acredito nisso, mas imagino que talvez pudesse ter surgido assim eu não sei, talvez um Alckmin da vida pudesse ter vindo com um pouco mais de força do que veio, sabe? Acho que eu não sei muito bem, porque aí chegou um momento que a gente esqueceu, assim, as pessoas, eu me lembro que no mercado as pessoas, início de 2018, falavam de eleição sem falar em PT, mas assim, eu acho que às vezes a Faria Lima, assim, entra numa bolha, assim, e que eu fico chocado como é que conseguem, e até agora há pouco estavam falando também em eleição em 2022 sem PT, assim, é como se falam isso como se fosse uma coisa simples e clara como água, como se a regra fosse ser respeitada, daí vamos lá, vamos usar esses termos, assim, sabe? E eu acho que, assim, é até a ingenuidade da parte desse pessoal pensar que, assim, eles falavam, quem vai ser o candidato de centro nessas eleições? Gente, assim, é uma utopia, talvez, hoje em dia, da maioria da população, mas as redes sociais, o contexto no qual a gente vive hoje em dia, no Brasil, basicamente, eu acho que favorecem, na verdade, muito mais os extremos do que talvez um consenso mais centrista. Então, assim, sem falar do que eu gostaria, de qual seria a minha utopia, mas sim para onde eu acredito que estamos indo na direção, eu acho que a gente está pronto para ter mais uma eleição de Bolsonaro contra PT. Lula, sei lá quem, mas eu não acredito em frente ampla ou em um candidato moderado, um Luciano Huck, enfim, sei lá o que vão forjar disso, sabe? Fica muito difícil acreditar, talvez até numa própria candidatura do Dória, porque, assim, é óbvio que ele é um nome market friendly, mas ninguém gosta dele, sabe? Ele já deu entrevista dizendo que repensa a história lá de não concorrer reeleição em São Paulo, dados os fatos, né? Logo depois da questão do Lula recuperar os direitos eleitorais. Então, ele mesmo já sabe disso. Eu acho que, assim, se tiver Bolsonaro e Lula concorrendo, aí vai ser polarizado necessariamente. Você não consegue fugir muito disso.
mas eu não tenho convicção de que o Lula será candidato ainda, porque eu não sei se no frigir dos ovos ele vai se colocar nessa situação ou se de fato o STF vai manter até o final essa possibilidade dele. Acho que ainda tem algumas águas para rolarem além disso, e eu não sei se ele gostaria de concorrer nessa circunstância também, porque assim, para ele perder para o Bolsonaro é muito ruim. Ele não concorrer é uma situação bem mais confortável do que concorrer e perder. Então, eu ainda tenho essa dúvida sobre qual é a situação que vai ficar na prática. Se forem os dois, aí com certeza é polarizado. Se não, eu até ainda acho que existe espaço para alguém que consiga ser de centro, pegar o apoio da esquerda num segundo turno e ser aí um debate. Mas aí tem que ser um cara muito hábil, que eu não sei dizer o nome dele e já está meio atrasado. Eu acho que essa é a grande dificuldade. E tem uma coisa, né? O Lula tá solto, né? Então, assim, o Lula solto fazendo campanha, eu duvido muito que ele não consiga. Eu acho que ele tem competência mais do que de sobra para colocar o PT no segundo turno. Daí, assim, mesmo não sendo ele o candidato, sabe? Acho que é aí que é. Eu acho que assim, é meio que o choque de realidade que as pessoas têm que começar a lidar desde já, sabe? A gente pode marcar um podcast ali para, sei lá, segundo semestre, só para a gente falar de eleição. Quando tiver faltando um ano para a eleição, a gente fala só de eleição, a gente vai ter muito mais elementos para falar. Mas acho que o principal hoje era aqui. Acho que, inclusive, a gente cumpriu. A gente falou um pouquinho de algumas vezes aí que o Brasil experimentou bons momentos econômicos versus momentos que a gente deu com a cara na parede. E agora, esse último soluço que a gente teve, que parecia que de alguma forma ia dar certo, e agora todo o desarranjo, para fazer o trocadilho com o arranjo econômico, todo o desarranjo que a gente está vivendo. Deixa eu trazer um ponto, assim, eu acho ainda que, eu não acho que está perdido, tá? Eu não estou falando do governo Bolsonaro especificamente, mas eu acho que quando a gente olha para a quantidade de coisas que tem no Brasil, principalmente do ponto de vista de riquezas de terra, de comida e tudo mais, com algumas pitadas de capacidade técnica e algumas reforminhas necessárias, não acho que seja jogo que já foi perdido. Tem aquela coisa, tipo, se o Brasil vai ser celeiro do mundo ou vai ser supermercado? Pô, você tem uma diferença grande no processo de inovação e na agregação de valor. E tem uma série de possibilidades, aí, tipo a Amazônia lá, que o pessoal brinca tão fortemente, e aí vai pegar a soberania ou não. Acho que assim, a soberania sobre a Amazônia vai continuar, mas assim, a riqueza que tem lá daqui um pouco pode gerar uma enorme quantidade de indústrias de beleza, de saúde, de várias coisas que ainda estão aqui. Então, aquela lógica lá de trás do nosso querido amigo alemão, eu acho que algumas das coisas permanecem, né? Talvez o desafio seja como que a gente vai instrumentalizar todas elas e aí utilizar delas mais eficientemente, mas eu ainda não perdi todas as esperanças. Tomara que daqui a 70 anos, assim como faz 70 anos que o Stefan Zweig falou um negócio lá, tomara que daqui a 70 anos as coisas que a gente está falando ainda façam sentido. Né? Às vezes o que a gente falou hoje, daqui a 2 semanas, quando o pessoal estiver ouvindo, vão achar que é bobagem já. Eu acho que a gente vai encerrar assim, dando uma palhinha assim, de se estragamos tudo de novo, se somos o país do futuro, é isso? Eu acho que vale a pena falar, assim, acho que assim como o Marcelo, acho que o gancho para o encerramento que o Marcelo trouxe é muito bom, da gente falar um pouquinho, e daí isso, né, a Xixa do Futuro pode cortar essa parte, acho que a gente está combinando aqui, mas falar em cima disso cara, de por que tu acha que o Brasil tem que dar certo, ou por que não tem mesmo como dar certo, acho que pegar mais ou menos assim como o Marcelo falou, esse viés que é bom demais para não dar certo, acho que a gente pode ir nesse sentido. Sim, posso entrar então? Então tá. Contigo. Bom, assim, eu acho que em primeiro lugar, assim, faz bastante tempo que a gente também não tem um projeto de país, assim, e que a gente também não tem nenhum um mínimo sentimento de união como nação. E eu não estou falando de nada assim de um estadista que vai dizer o que é o Brasil, de Brasil potência. Não estou falando, nem entrando nessa pira, assim, mas assim, a gente tem hoje uma sociedade bastante fraturada, assim, sabe? Então,
a gente tem falta de coesão nos mais diversos estratos da população. Isso é uma coisa que hoje em dia nos dificulta muito as coisas, né? Então, assim, isso preocupa. Mas o que acontece também, né? Primeira coisa, eu acho que o Brasil, ele, na história dele, nunca teve vocação para excelência, mas também nunca teve vocação para por completo desastre, né? Então, assim, a gente várias vezes a gente flertou o abismo e deu meia volta. E eu imagino que talvez agora, com essa pandemia, não seja diferente, assim, sabe? Acho que a gente esteja, assim, próximo de um abismo, mas também não acredito que a gente vai pular desse abismo e a coisa vá degringolar, assim, de maneira definitiva. E tem que entender também que economia, assim, ela funciona muito em ciclos, né? E a gente viveu algum tempo de um ciclo desfavorável, com coincidências, assim, com um grau de azar muito grande, essa pandemia aí nem se fala. Eu acho que o próprio evento do Joesley Day também, assim, não sei se dá para dizer que é azar, assim, mas são aquelas coisas que o Nassim Taleb chamaria de cisne negro, assim, são coisas completamente fora do radar e que muito difícil de ser concebidas previamente e que de alguma forma interrompem o curso pela qual as coisas estavam andando. Tem uma quebra, tem uma ruptura de paradigma ali, né? E agora, mas só voltando, fiz um parênteses grande, mas voltando que a economia funciona em ciclos, né? E agora talvez a gente tenha uma retomada de um ciclo e a simples reversão à média que a gente pode viver já pode ser o suficiente para se experimentar algum sentimento de prosperidade que há muito a gente não sente, assim, como nação. E acho que vale a deixa também de que, em termos de cenário externo, agora com o próprio governo Biden a gente pode encontrar um mundo assim mais amigável à globalização também, sabe? Isso daí pode ser bom para o Brasil. E também a gente está vivendo assim uma China que quer de fato ser a primeira potência mundial. Isso tende a puxar preço de commodity para cima também. E como, enfim, como celeiro ou supermercado do mundo hoje em dia talvez não interesse muito, mas esse processo tende a nos beneficiar. E daí sim, eu acho que tem que aproveitar muito dessa vantagem comparativa que a gente tem para explorar questões de algum avanço tecnológico também, porque assim, eu sinceramente não acredito num Brasil avançando também sem produzir algo de algum valor agregado de maneira doméstica. Obviamente, tecnologias de ponta têm que ser importadas, mas não dá para fugir disso. Mas a gente também tem que ter maneiras de agregar valor ao que é produzido aqui internamente, porque, na minha opinião, essa é a única maneira de talvez fugir desses repetidos assim questionamentos se o Brasil estragou tudo. Acho que, enfim, hoje a gente vive isso, não acho que tenha estragado tudo, acho que tem solução, mas acho que não é simples. Eu tendo a concordar com vocês. Eu acho que o Brasil ele mostrou já, de alguma forma, que acho que tu traz muito bem ali, Martin, de que a gente flertou com o abismo e não foi. Né? Acontece, a gente tem vizinhos aí que flertaram com o abismo e se jogaram com tudo, sem paraquedas pelo abismo. E a gente já mostrou que a gente tem essa capacidade de. Talvez seja verdade que o Brasil é um país bom demais para dar errado, sabe? Porque. E para mim a prova disso é. Cara, bastou a gente ter, depois de toda a bagunça que a gente teve ali, década de 80 e antes até um pouco, toda aquela bagunça que teve, bastou a gente ter 2, 3, né, mandatos aí seguidos que o negócio... Nem isso, na verdade, porque o Plano Real ali nos primeiros anos a gente já começa a ver coisa boa. Mas 2, 3 seguidos para a gente já achar que é Brasil mania, que o Brasil é o maior país do mundo e tudo mais. Então é muito fácil a gente... Acontece muito rápido essa virada de chave. Claro que tem várias condições externas que levaram a isso, mas o Brasil ele é um país que tem tudo para dar certo. E na hora de dar errado, ele não dá tão errado assim, né? A gente poderia estar passando fome aqui. Só um parênteses, né? Tu falou não precisa de muito, não é tão difícil, mas 3 mandatos presidenciais com paz institucional é totalmente exceção à regra no Brasil, né? Pois é,
Mas esse é o ponto, né? É totalmente exceção à regra. Inclusive, a gente falou sobre isso outro dia, não no podcast, mas a gente falou de, cara, se te pegar todos os presidentes do Brasil desde a proclamação da República, cara, a taxa de presidentes que não terminou o mandato é um negócio muito alto. É absurdo, né? A gente, É absurdo, a gente tem mais presidente desde a redemocratização, que é, né, do Collor para cá. Na verdade, do Tancredo para cá, na verdade, né, que já não nem assumiu, mas enfim, que é muito presente isso, são muitos presentes, mas se a gente pegar antes também é verdade. Então, sim, 3 é completamente exceção dentro da nossa história, mas assim, vamos combinar, né? A gente escolher bem esse cara ser reeleito e a gente escolher bem o próximo, cara, não é pedir demais. Acho que pedir demais não é, acho que talvez seja pedir certo. Vamos ter que combinar com toda a elite brasileira que tem uma vontade de pegar uma coisa mais fácil, muito rápido, e acaba se botando os pés pelas mãos. Eu acho que tem que combinar direitinho com todo mundo ali para ninguém ficar sedento do atalho, né? É isso. Xixa, quer trazer uma consideração final, hein? Cara, só é o país que a gente vive e a gente vai ter que fazer dar certo. É isso que eu tiro de conclusão de todos os debates de economia e fortes que vocês tiveram aí. E que o Lula tá com 75 anos, e se ele for eleito com 76 anos, ele consegue terminar o mandato dele. Acho que até o Biden é mais velho, né? Eu tava com isso na minha cabeça quando vocês estavam falando só. O Temer assumiu com 76. Ah, mas o Temer é o Temer, né? É vampiro, né? É É vampiro. O Temer vai passar da gente. Bom, a gente tem que saber que mundo que a gente vai deixar pro Temer, né? Eu acho que com essa a gente encerra o Ministério Cast dessa semana e vamos para a dica da semana. Aí entrou trilha e Xixa, tu que ficou mais calado hoje, por favor, nos abrilhante com uma maravilhosa dica essa semana. Porra, agora eu não lembro o que eu falei semana passada. Alguém tem alguma coisa pronta aí já? Tô tentando lembrar o que eu falei semana passada. É sempre tu primeiro, cara. Fala aí de um canal no YouTube, alguma série, algum livro, qualquer coisa. Eu acho que... O que eu vou dizer, bicho? Então vamos lá. A minha dica da semana vai ser para um anime que eu tô olhando. E é bem... tem bastante assassinato, sangue, gente morrendo. Pra quem gosta, assim, de ver uma coisa bem absurda na TV. É Attack on Titans. Eu tô terminando a primeira temporada, eu acho, e tem 7. E vai muito longe isso ainda, então todos os meus momentos vagos eu tento dar uma olhada. E fica aí meu conselho para quem gosta de uma boa sangueira e bastante gente morrendo em desenho. Porque na vida real já tá foda, né? Não basta tanto de desgraça que o cara vê durante o dia, ele chega de noite e diz, não, agora eu vou me acalmar aqui, vou ver um desenho em que tá todo mundo se matando, é uma sangueira. Essa aí é a dica da semana. É uma baita Damião? dica. É que normalmente eu encerro, né? Tá. Porque eu encerro e daí eu já fecho. Então, o ideal seria algum de vocês. Alguém quer ir primeiro? Vamos lá. Então, Marcelo, deixa eu te chamar então só. Marcelo, tem uma dica interessante aí para os nossos ouvintes essa semana? Cara, eu tenho uma trilogia, a gente falou bastante de história, não é do Brasil essa trilogia, mas ela é uma trilogia bem interessante sobre a história do mundo romanceada, que é A Queda dos Gigantes, do Ken Follett. Eu terminei recentemente, é um livro que já tem alguns anos, mas vale a pena ler ele. É uma mistura de entendendo cada vez mais sobre o mundo com umas histórias bem interessantes. Aí fica a dica para o nosso Ministério Cast. Ministério Cast não, Ministério... O programa Ministério, né? É isso? É Ministério Cast, na real. Eu falei certo, eu confundi com o nome certo? Tava certo. Não, eu confundi com o teste do nosso querido Vitinho. Ministério Games. Exato. Martin, qual é a dica que tu vai trazer aí para os nossos ouvintes?
Minha dica hoje vai ser o canal no YouTube Flor e Manu, que é um casal de atores que fala sobre temas cotidianos e psicanálise de boteco. Apesar do Manu, que é o casal, ele ser um psicanalista fora com formação, a Maria Flor não, ela é uma atriz, inclusive, que é global. Mas eles falam sobre temas cotidianos e discutem bastante a questão psicanalítica por trás das relações humanas e é bem interessante. Sugiro aí pro pessoal. Maravilha. E a minha dica da semana, na verdade, já vai ser gancho para algum próximo episódio que a gente vai fazer, não sei se vai ser o próximo, mas que vai estar na pauta, aproveitem essa onda das NFTs, que a semana saiu até no Fantástico o lance das NFTs, aproveitem isso para estudar um pouco mais sobre finanças descentralizadas, né? Aplicações do blockchain, DeFi e tudo mais. Isso aí tem um poder enorme aí de transformar a vida de muita gente. E para quem se importa em ganhar dinheiro, também tem bastante dinheiro para ser ganho aí. Com essa, aí sim, encerramos o Ministério Cast da semana. Martin, Marcelo, muito obrigado aí pela participação de vocês. Xixa, muito obrigado pela parceria de sempre. E para quem aguentou escutar até aqui, muito obrigado. Não deixem aí de dar os likes nas redes sociais, deixar feedback, salvar os posts no Instagram, deixar, né, fazer assinatura no podcast e tudo mais, no Spotify. Muito obrigado. É isso aí, é os guri. Valeu, gurizada. Um Valeu. abraço. Feito.